Questão 7. Se f de A e B é uma função, se A é infinito e f é injetora, então B é infinito. Então, como é que vamos provar isso? Suponha que B seja finito. O f ele está saindo de A e B. Isso implica que f de A está contido em B. Então, tem um resultado, né? Por um resultado de finitude de conjuntos, como B é finito e f de A está contido em B, implica que f de A ele é finito e o número de elementos de f de A é menor ou igual que o número de elementos de B. Então, f de A é finito. Então, olha só, logo, existe um P pertencente às naturais, IPC, uma função de IP e f de A, uma bijeção. Como f é injetora e f está saindo de A e chegando em B, isso implica que f de A em f de A é bijetora. Porque todo cara em f de A é a imagem de alguém de A. Então, todo cara daqui é a imagem de alguém daqui. Né? Então, se f de x é igual a f de x2, f é injetora, então x não é igual a x2. F de A é bijetora e existe a função f menos 1 que sai de f de A e chega em A, uma bijeção. Isso ninguém fez, né? Então, temos IC de P em F de A, uma bijeção, e F menos 1, que sai de F de A e chega em A, uma bijeção. Então, a gente pode compor, né? Isso implica que F menos 1, composto com psi, que está saindo de P e está chegando em A, é uma bijeção. Então, definição de análise, existe uma função bijetora do conjunto dos naturais de um ATP saindo de P e chegando em A é finito, é um conjunto finito, tá? Muitos erraram. Agora vamos lá. B. Se B é infinito e F é sobrejetora, então A ele vai ser infinito. Gente, vocês não usaram o que eu falei com vocês. Como f de A e B é infinito, é o quê? Sobrejetora, existe uma função H de B em A, né? Tal que F composto com H é igual à identidade de B. H de Y é igual a X, H de X é igual a Y. Isso implica
que H ela é injetora. O que diz o estado anterior? Você tem uma função de A e B injetora, em que A é infinito, B é infinito. A gente acabou de provar. Então, como H está saindo de B em A, ela é injetora, e B é infinito, pelo resultado anterior, A é infinito, tá bom? Então, isso daí poucos fizeram desse jeito. Outra coisa que eu queria chamar a atenção, deixa eu ver aqui. A questão 5, que eu vi muito na prova e muitos erraram. Vamos lá. N é o conjunto dos naturais, onde vale o axioma de Peano. A. Prove que para todo N pertencente aos naturais implica que N é maior ou igual que 1. Nós temos duas formas para fazer, tá? Duas formas. A primeira é por indução e a outra usando essa, a segunda por indução. Por indução, vamos lá. Primeiro, 1. Para N igual a 1 vale. 1 é maior ou igual que 1. Então, vale para N igual a 1. Eu quero provar que se vale para N mais 1. Mais e 2. N mais 1 é maior do que N. Por quê? Porque quando um natural é maior que o outro, é quando a diferença dele é um natural, né? N mais 1 menos N é 1, pois N mais 1 menos N é 1 que pertence aos naturais. Então, N mais 1 é maior que N, que é maior ou igual que 1 por hipótese. Logo, N mais 1 é maior ou igual que 1 para todo N pertencente aos naturais. A gente mostrou que se vale para N mais 1, então vale para todo N. Logo, vale para todo N pertencente aos naturais, tá? O B, muitos acertaram a ida e a volta. Deixa eu botar a segunda forma. O segundo jeito vocês poderiam usar sabemos que S, a função de Peano, ela é injetora, onde o único cara que está em N e não está em S de N é o número 1. 1 não é imagem de nenhum S, 1 não está na imagem de S de N, é o único elemento que não é imagem da função S, em relação a essa função de cima aqui. Então, vamos lá. Então, se para todo N maior que 1, indica que N é diferente. Não. Desculpa. Peraí. N maior que 1, vamos lá. Não é isso que eu quero provar. Se N for diferente de 1, então o N pertence a S de N, que o único cara que não está em S de N é 1. O único cara que não está em S de N é igual a 1. Então, se N for diferente de 1, N pertence a S de N. Então, implica que N é um S de N0, tal que N0 pertence a N.
Isso é equivalente a dizer que N é N0 mais 1, tá? Tal que N0 pertence a N. Isso nos dá que N, que é N0 mais 1, é maior do que 1, porque isso menos 1 é N0 que pertence a N. Né? Então, a conclusão é o seguinte, para todo conclusão é a seguinte, para todo N maior ou igual que 1, ou N é igual a 1, que é maior ou igual que 1, ou N é igual a N0 mais 1, que é maior que 1. Então, para todo N, pertencente aos naturais, ou N é igual a 1, ou N é N0 mais 1, que é maior que 1. Então, para todo N pertencente aos naturais, N é maior ou igual que 1, tá? E esse conjunto aqui B seja A pertencente aos naturais e B o conjunto, o B. A mais 1, A mais 2 e A mais 3. Prove que B possui exatamente 4 elementos. Bom, pelo menos eu sei que o B, né, vamos colocar assim. Por que B possui exatamente 4 elementos? Que B, né, é os elementos da forma x pertencente aos naturais, tal que x está entre A e entre A mais 3, né? Por que B tem exatamente 4 elementos? Suponha, nós sabemos, né? Sabemos que A mais 1, A mais 2 e A mais 3 pertence a B. Então, B possui pelo menos 4 elementos, mas não possui maior do que 4, né? Então a cardinalidade de B é maior ou igual que 4, mas não pode ter mais do que 4 elementos, tá? Se a cardinalidade de B fosse maior do que 4, existiria um N1, né, pertencente a B. Mas eu sei que se esses elementos já estão em B, esse N1, ele pertence a B, tal que N1 é diferente de A, N1 é diferente de A mais 1, né? E N1 é diferente de A mais 2 e N1 é diferente de A mais 3. Se essa cardinalidade de B fosse maior que 4, além desses 4 elementos, B teria um outro cara. Então, existiria um N1 que seria diferente de A mais 1, A mais 2 e A mais 3. Logo, o N1 estaria entre A e A mais 1, ou A mais 1, ou N1 estaria entre A mais 1 e A mais 2, ou o N1 estaria entre A mais 2 e A mais 3, certo? Que o máximo elemento de B seria A mais 3, tá? Em nenhum desses casos é possível, né?
se o N1 estivesse entre A e A mais 1, aí o A seria maior que N1, isso implicaria que N1 seria igual a mais P1, tal que P1 pertence aos naturais, tá? E como N1 é menor que A mais 1, isso tá, gente, isso tá no vídeo, tá? Então, A mais 1 seria igual a N1 mais P2, tal que P2 pertence aos naturais. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa equação e somar mais 1. Então, dali de cima, eu vou ter que N1 mais 1 é igual a mais 1 mais P1. Né? N1 mais 1 é A mais 1 mais P1. Mas quem é A mais 1? Olha quem é A mais 1 aqui, N1 mais P2. Isso implicaria que N1 mais 1 seria igual a N1 mais P2 mais P1. Seria igual a N1 mais P2 mais P1. Usando a lei do corte N, eu posso cortar N1 com N1 aqui, tá? Tal que P1 e P2 pertencem aos naturais. O que isso me diz? Que 1 seria igual a P1 mais P2. Isso é impossível. Isso implicaria o quê? Que 1 é maior que P1 e 1 maior que P2. Gente, todo natural, o P1, isso é uma contradição matemática, né? Eu teria que dizer que P1 é menor que 1 e P2 é menor que 1. Absurdo matemático, porque todo natural é maior ou igual que 1. Pois deveríamos ter P1 maior ou igual que 1 e P2 maior ou igual que 1, tá, gente? Isso daí muitos erraram. Outra coisa também, eu só tô fazendo mais assim algumas que vocês erraram mesmo, tá, gente? Deixa eu ver uma outra também. Questão 4. Olha aqui, prove se F de A em B ela é injetora, existe um H de B em A, onde H composto com F é a identidade de A. E H é sobrejetora. Tá certo? Demonstração. Gente, eu falei com vocês, eu cansei de dar isso em aula. Se F de A em B ela é injetora, para todo Y pertencente à imagem de F, existe um único X pertencente a A, tal que Y é o F de X. Então, para todo Y, existe um único X, né? Então, eu posso montar inverso. Então, como é que eu vou definir H? Então, defina H de B em A, tal que H de Y é igual a X, se o Y for F de X, H de Y é igual a X, volta para o X. E H de Y é igual a X0, se Y não pertence a F de A, tal que X0 é um ponto qualquer fixado, é um ponto
qualquer fixado em A, tá bom? E aí a gente define esse H aqui. E aí o que que a gente tem? H composto com F de X vai ser H de F de X. Mas quem é F de X? É Y, vai ser H de Y. Mas quem é H de Y? X. H composto com F de X volta para o X para todo X pertencente a A. Então, H composto com F, calculado em X, é a identidade de A calculada em X, que é igual a X. Então, essa função calculada em X é igual a essa calculada em X. De igualdade de funções, H composto com F é a identidade de A. Tá? E por que que H é sobrejetora? Gente, isso daqui, né? Eu quero provar que H de bem A é sobrejetora. Como H calculado em F de X é igual a X, para todo X pertencente a A, ó, a própria igualdade já está dizendo que F é sobrejetora. Então, para todo X pertencente a A, existe um Y que é igual a F de X, tal que H de Y é igual a X, e Y pertencente a B, tal que H de Y é igual a X. Para todo X pertencente a A, existe o Y pertencente a B, tal que H de Y é igual a X. Eu estou mostrando que H é sobrejetora. Tá? Uma outra, aí tem esse daqui, utilizando resultados de enumerabilidade, prove que se H de A e B é injetora e B é enumerável, então A é enumerável. Demonstração. Se B é infinito, né? Se B é infinito, enumerável, e H é uma função de A e B, então H de A está contido em B. Aí só teve um aluno que mencionou, acho que foi o Felipe que falou isso mesmo. Como todo subconjunto, eu falei isso, todo subconjunto de um conjunto enumerável, quando todo subconjunto de um conjunto enumerável é enumerável, isso implica B enumerável, H de A está dentro de B. Isso implica o quê? Que H de A é enumerável. Tá? Bom, se H de A é finito, então A vai ser finito, né? Se H de A é finito e H de A e B é injetora, então H de A e H de A é bijetora,
Eu já falei isso antes. Então, A é finito e enumerável. Se H de A é infinito, já sendo enumerável e enumerável, né? E enumerável. Então, existe que se uma função de NH de A, uma bijeção. Bijeção, tá? Como H de A, saindo de A e chegando em H de A é uma bijeção, logo existe H menos 1 que sai de H de A e chega em A, tal que H menos 1 é uma bijeção. Então, vamos lá. Qual é o esquema que a gente tem? A gente tem o psi que sai de N e chega em H de A, uma bijeção. E o H menos 1 que sai de H de A e chega em A, uma bijeção. Aí eu posso compor as duas bijeções. Então, H menos 1 composto com psi está saindo de N e está chegando em A, é uma bijeção. Sempre quando existe uma função bijetora que sai de N no conjunto qualquer, por definição A é enumerável, tá? Se B é finito, né, a gente já viu agora, se B é enumerável e finito, aí, se B é enumerável e finito, por um resultado anterior, como H de A e B é uma injeção, aí A seria finito e, portanto, enumerável, tá? Então, analisa aí o que vocês erraram e como fui generosa na correção, tá? Quem foi mal é porque foi mal mesmo, tá? Então, nesse caso, a gente entra em dois casos, se B é infinito, enumerável ou B finito. Aí, no primeiro caso, se ele é infinito enumerável, todo subconjunto de conjunto enumerável é enumerável, H de A é enumerável. Aí, se H de A for finito, pelo resultado anterior, isso é uma bijeção, A é finito e, portanto, enumerável. Se H de A é infinito e enumerável, dentro de B, se H de A dentro de B, por ser enumerável for infinito, então existe uma bijeção que sai de N e H de A. E como A de H de A é uma bijeção, a gente faz a composição e aí existe uma bijeção de N em A, tá? E se B é numerável finito, então A é finito e, portanto, é numerável. A questão 3, né? Seja f de A e B uma função sobrejetora. Isso daqui, né, gente, eu fiz em aula várias vezes, eu fiz até em vídeo.
prove que existe um H, né? Isso daqui eu já falei. Prove que existe um H de B em A, tal que não, uma função injetora, peraí. Peraí. Questão 3B. Peraí, deixa eu botar questão 3B. Questão 3B, né? Utilizando resultados de enumerabilidade, prove que se H é sobrejetora, se H de A e B é sobrejetora. E A é enumerável. Então, B é enumerável, tá? Bom, se H é sobrejetora, existe um F, eu já falei isso com vocês, de B em A, né? Tal H composto com F é igual F de Y, eu gosto de F de X é igual a Y. Identidade em B, tá? Não, identidade em A. Porque a gente vai definir H assim. Se se H de X é igual a Y, então F de Y é igual a X, tá? Então, F de Y é igual a X, H de X é igual a Y, tá? Então, isso vai me dar que F, H de F de Y, não, H de F de X, vai ser H de Y. E H de Y é X, tá? Então, se F de X é igual a Y, ai meu, confundi aqui tudo.
Se f de x é igual a y, então h de y é x. Então, h de y é igual a x. O h faz... Não, peraí. Confundi tudo, gente, peraí. Se h de y é igual a x, f de y... Se h de x é igual a isso, f de y é igual a x. Então, se f de y... Identidade em B, A e B. Porque o H é o H de A em B mesmo, a sobrejetora, tá certo? Porque o F de Y é igual a X e o H de X é igual a Y. É que é o contrário, que eu tô confundindo tudo. Eu troquei as paradas todas. Então, H de Y é igual a X, F de X é igual a Y. Então, H de F de Y é igual a H de X, e H de X é igual a Y. Então, H de F de Y é igual a Y. Isso vai ser igual a identidade de Y, né? Que o Y está em B, tá? Então, o que diz? Essa função aqui mostra como H composto com F é igual a identidade B. A gente tem que o nosso F de B em A, ela é injetora. Pois, se F de Y1 igual a F de Y2, eu aplico H em cima do F. Então, H de F de Y1, H é uma função, né? Igual a H de F de Y2. Mas o H composto com o F é própria identidade. Então, isso implica que Y1 é igual a Y2. E aí, exatamente. Então, sendo F de B em A injetora, aí nós vimos. E como A é enumerável, né? Porque esse 3 é isso mesmo, né? E como A é numerável, então B é enumerável. Tá? Questão 3. A questão 2, gente, muita gente errou usando intuição. Não é intuição, gente. Essa de bijeção eu nem vou fazer, gente. Questão 2A, poxa, se F e G são funções bijetoras, a composição é bijetora. Vou fazer igual a B. Se F de A e B é uma bijeção, e A é finito, se e somente se B é finito. Gente,
Como é que a gente vai fazer isso? Gente, ó, ida. Se A é finito e f de A e B é uma bijeção, então existe um P pertencente aos naturais e uma função psi de IP em A é uma tal que psi de P é uma bijeção. Então nós temos esse seguinte esquema aqui, psi de P saindo de P e A, uma bijeção, e F saindo de A e B, uma bijeção. Gente, composição de bijeção é uma bijeção. É F composto com psi de P que sai de IP, que sai de IP e chega em B, é uma bijeção. Isso implica que B tem a mesma cardinalidade de A. Então, logo B é finito. Tá? Logo B é finito. Agora, voltando. Se B é finito, então existe, eu sei que existe um F-1 de B em A, uma bijeção. Como? Não. Se B é finito, então como existe e P pertencente aos naturais tal que psi de P de IP em B uma bijeção, logo a gente tem o seguinte esquema, né? Psi de P em B uma bijeção e F-1 que sai de B em A uma bijeção. Então eu posso fazer a composição. Então eu vou ter que F-1 composto com psi de P que sai de IP em A uma bijeção. Portanto, A é finito, gente. Tá? Gente, a questão 9 é o que está na aula. Gente, olha só. Questão 1. Olha só. A questão 1. AB. Seja A um conjunto universo que ABC está contido em 1. A interseção com C é vazio e A interseção com B é vazio. E B, o
conjunto universo. Prove que B união C é um complementar de A. Gente, o que nós temos? A gente vai ter que provar o quê? A gente tem que provar que B união C está contido no complementar de A e o complementar de A está contido em B união C. Vamos lá. Vamos provar esse caso aqui. Seja X pertencente a B união C. Isso implica que X pertence a B ou X pertence a C. Vamos provar que em qualquer um dos casos o X que está aqui, ele está no complementar de A, ou seja, não está em A. Se X pertence a B e B interseção A é igual a vazio, porque B interseção A é igual a vazio, ou A interseção B é igual a vazio, se X pertence a B e o B e A é vazio, A interseção é vazio, então X não pertence a A. Porque se X pertencesse a B e A interseção seria diferente de vazio, né? X não pertence a A, pois se X pertencesse a A, isso implicaria que B interseção A seria diferente de vazio. Se X pertence a B, X não pertence a A. E se X pertence a C e A interseção C é igual a vazio, implica que X não pertence a A. Pois, se X pertencesse a A interseção C seria diferente de vazio, um absurdo. Então, independente de X estar em B ou X estar em C, no final das contas, o X não está em A. Logo, se X pertence a B união C, isso implica que X não pertence a A. Se X não pertence a A, X pertence ao complementar de A. Então, todo cara que está em B união C está no complementar de A. Portanto, B união C está contido no complementar de A. Tá? Agora vamos provar o contrário. Vamos pegar... Agora a gente vai provar o quê? Que o complementar de A está contido em B união C. Nós sabemos que a união ao complementar de A é o conjunto universo. E a união ai, caramba. Eu vou descartar, já era. Isso daqui tudo apagou, mas tá aí no vídeo, tá? Sabemos que a união complementar de A é o universo e B união C união A é o conjunto universo. Então, a gente tem que provar o quê? Provar que o complementar de A está contido em B união C. Vamos lá. Se X pertence ao complementar de A, X não está em A. Ó, o X pertence a U e X não pertence a A. Como? O U é igual a B união C união A, o X pertence a B união C união A, tal que X não pertence a A. Se X pertence a união dos caras e X não está nesse, o X só pode estar no outro. Então, X pertence a B união C. Então, você pega um X que está no complementar de A e ele está em B união C. Logo, o complementar de A está contido em B união C, tá? Como?
B união C está contido no complementar de A. E o complementar de A está contido em B união C. Isso implica que B união C é igual complementar de A. Tá bom? Só tô fazendo assim os mais, tá, gente? E ficou a coisa muito... Beleza? A questão 1, dados A e B conjuntos quaisquer no conjunto universo. E X é um conjunto tal que... Se X é um conjunto que está contido em A, X é um conjunto que está contido em A e X está contido em B, né? Se Y for um conjunto com a propriedade, se Y for um conjunto de que se Y está contido em A e Y está contido em B, implica que o Y está contido em X, prove que X é igual a A interseção D. Como é que a gente vai provar isso? Bom, a prova disso é o seguinte: como X está contido em A e X está contido em B, todo cara que está em X está em A e está em B. Então, X está contido em A interseção B. Agora, você vai tomar Y igual ao próprio conjunto A interseção B. Veja que se o cara está em A e está em B, ele está em A e ele está em B. Então, se eu tiver Y, um conjunto que está dentro de A e dentro de B, isso implica que meu Y, que é A interseção B, está dentro de X. Como X está contido em A interseção B e A interseção B está contida em X, X é igual a A interseção B. Tá bom, gente? A questão 8, deixa eu fazer rapidinho aqui. Prove que f de f menos 1 de z está contido em z tal que z está contido, é um subconjunto de y, onde f é uma função que sai de A e chega em B. Né? E eu até dei que é a inversa de um conjunto. Gente, olha só, tome y pertencente a f de f menos 1 de z. Então, isso implica que o y é um f de x, tal que x pertence a f menos 1 de z. Por definição, se x pertence a f menos 1 de z, é porque f de x pertence a z. Mas quem é f de x é meu y, então isso implica que f de x, que é igual a y, pertence a z. Então eu peguei um y em f de f menos 1 de z e provei que ele está em z. Logo, f de f menos 1 de z está contido em z, tá bom? Tá certo? Agora, f é sobrejetora B. Se somente C, f de f menos 1 de z é igual a z, tal que z está contido em B. Na verdade, a mesma coisa é provar que f é sobrejetora
se, somente se, o Z está contido em F de F menos 1 de Z, tá? Bom, demonstração, vamos provar a ida? Suponha que, porque isso daqui já vale. Isso está contido nisso, a gente quer provar que vale a igualdade, é a mesma coisa que provar que o Z está contido nisso. Suponha que Z não esteja contido em F de F menos 1 de Z. Então, existe um y0 pertencente a Z, tal que y0 não pertence a F de F menos 1 de Z, tá? Logo y0 não pertence à imagem de F. Pô, mas a imagem de F tem que pertencer, porque F de A e B, ela é sobrejetora. Logo y0 não pertence à imagem de F, pois se y0 pertencesse à imagem de F, que é igual a F de A, então existiria um x0 pertencente a A, tal que y0 seria igual a f de x0, tal que o y0 pertence a Z. Mas como o y0 pertence a Z, o x0 pertence a f menos 1 de Z, né? Porque o f de x0 é y0 que pertence a Z. E aí, isso implicaria que, como o x0 pertence a f menos 1 de Z, o y0 pertenceria a f aplicado a alguém de f menos 1 de Z. Absurdo. Aqui, ó, pois y0 não pertence a f de f menos 1 de Z. Então, a minha conclusão é o seguinte: se y0 não pertence a f de f menos 1 de Z, y0 não está na imagem de A. Então, portanto, né? Portanto, se y0 não pertence a f de f menos 1 de Z, isso implica que y0 pertence a B e y0 não pertence a f de A. Absurdo, porque f é sobrejetora por hipótese, é sobrejetora e f de A seria igual a B. Então eu não posso ter um y0 em B que não está em f de A. Todo cara de B, ele está em f de A. Absurdo, pois f é sobrejetora. Mas esse absurdo aqui, esse absurdo, o que é? O que negou a minha hipótese. Logo, se F é sobrejetora, então Z está contido em F de F menos 1 de Z, tá?
E a volta também vale, né? Se Z está contida em F, de F menos 1 de Z, isso implica que F é todo o Z está contido em B, né? Todo subconjunto. Todo cara de B é a imagem de alguém de F. A demonstração é o seguinte. Acontecendo isso, F é subjetora. Tome Z para todo tome Y pertencente a B e Z o conjunto unitário Y. Então, por hipótese, o Z, que é igual a Y, está contido em F de F menos 1 de Z. Então, isso implica o quê? F menos 1 vezes como Z tá. Então, o Y ele é igual a um F de x0, tal que x0 pertence a F menos 1 de Z. Mas o x0 ele é diferente de vazio, porque se x0 fosse vazio, F de vazio, né, tal que x0 é diferente do vazio. É um elemento que existe mesmo, x0 é diferente do vazio. Logo, conclusão. Beleza? Então, eu fiz A1, A2. A2 é da objeção, é muito fácil, né, gente? Então, praticamente eu fiz as mais importantes, tá bom? Da prova, do gabarito da prova.